Eu quero falar com você sobre esse tema aí. Tem tomado meu coração esses dias. 10 marcas de uma igreja irresistível. 10 marcas de uma igreja irresistível. É uma coisa comum entre nós. Todos nós estamos aqui para sermos cooperadores de Deus, somos lavoura de Deus, somos a carta escrita e lida por todos os homens. Somos aqueles líderes relevantes, como ouvimos hoje. Somos aquelas pessoas que se consagram a Deus em oração, como pregou a pastora Sueli. Somos este povo. Somos este povo. Somos os Gideões hoje, né? As pessoas simples, humildes, que tremem, como eu estou tremendo aqui, quando há uma tarefa tão árdua. Mas Deus quer juntar todos nós, unir todos nós e fazer de nós uma igreja irresistível nesta terra. E eu pus essa imagem de um grande imã ali, ó, onde o imã tem esta força, né? Ele tem uma atração. Então eu queria que você pensasse um pouquinho o que seria para você uma igreja irresistível. Como é que você identificaria essa igreja? Que marca tem essa igreja? Que marca tem essa igreja que você fala, ó, se uma igreja assim existir, se eu conseguir cooperar, que a igreja que eu pastoreio, que eu lidero, que eu coopero, se torna uma igreja irresistível, ela terá estas características. Quais são elas? Fale com o seu irmão do seu lado aí. 2, pelo menos. Quais são 2 marcas de uma igreja irresistível? Quais são 2 marcas? Como é que ela seria? Como ela seria? Sabe aquela igreja que você não vê a hora de se encontrar com ela? Aquela igreja que você não vê chegar o momento que ela vai se reunir, você não tem outro compromisso maior que o atraia. Você não consegue faltar nela. Você não vai a ela você não participa dela ou não vai aos seus encontros porque lhe é imposto. Porque o seu líder vai cobrar você, vai olhar, vai ficar caderninho na mão. Vai ligar para você do meio do culto, cobrando, cadê você? Não, você tem prazer em estar. Prazer. Você tem alegria, é uma coisa inspiradora, é uma coisa leve. É irresistível. Tem um termo que eu coloquei aí para definir a palavra irresistível. Pode colocar para mim, Lucas? O que é irresistível? É aquilo que fascina alguém. É aquilo que atrai, é implacável na sua persuasão. Não tem jeito de você fugir. Não tem como resistir. O irresistível não pode ser rejeitado. Quando você sabe que está acontecendo, alguém te convida para esse projeto, você se sente constrangido a ir. Mas não é constrangido por uma condução coercitiva, mas é constrangido por um amor, há um imã que puxa você. Isso é ser irresistível. Eu queria usar um vídeo que o Francis Chan gravou, que mostra uma característica dessa igreja. E o pessoal da produção vai colocar para mim ali. Eu queria que você prestasse muita atenção, que eu quero usar esse vídeo depois para fazer uma reflexão com você. Esse vídeo a gente usa no nosso curso Sempre Abundante, quando a gente fala dessa igreja. Talvez de vocês alguns já viram e vão sair na frente. Mas vai ser bom para você refletir sobre esta igreja irresistível que já existiu, ela existe, ela está atuante, ela é esta eclésia que nós ouvimos. Ela já existe, você está nela. Eu só queria ajudar você a identificar esta igreja que você já está nela, para você poder participar com muito mais convicção, alegria e coragem e divulgação dela em nome de Jesus. The Big Red Tractor and the Little Village. Once upon a time, in a little field, in a happy little village, lived a big red tractor. Every morning during plowing season, the village people, no, not those village people, would come out and start the red tractor. Everyone loved the tractor and the powerful noises it would make.
They would cheer for the big red tractor because he would help them through plowing season. The people worked together to move the tractor. Half of the villagers would push from behind, while the other half would pull. They had been doing it this way for many generations. Some days they moved the tractor 10 feet. Some days they moved it 20. They did this for 3 whole months every year. Because of their hard work, the villagers always managed to plow the field, just in time to plant, and just before the rainy season. The rains would come to water the field. Then the sun would come out to make the crops grow. And then the people would come out and harvest all the new crops. It was just enough food to feed the entire village. One day, Farmer Dave was cleaning out his attic. To his surprise, he found an old book tucked beneath his great-grandpa's belongings. It was the owner's manual to the big red tractor. This book told about how the tractor was made and all of the great things it could do. Farmer Dave studied the book all night. He was shocked by what he was reading. According to the book, if the big red tractor was running properly, it could plow the whole field in just one day. Early the next morning, Farmer Dave gathered the villagers to tell them the good news. But nobody believed him. There's no way that tractor can move on its own, some said. One lady said, "It sounds like you're reading a fairy tale." The people laughed at him. This made Farmer Dave very sad. This didn't stop Farmer Dave from believing what he read. Every night, while the other villagers were asleep, Farmer Dave spent time repairing the big red tractor. One night, Farmer Dave fixed the tractor completely. He jumped on the tractor and had so much fun driving it, he ended up plowing the whole field in one night. The next morning, the villagers woke up and were in shock. The whole field had been plowed. "It's a miracle," one man said. "Maybe aliens came down," said an old woman. "No, look over there," a little boy shouted. It was Farmer Dave sleeping on the tractor. It was then that people shouted, "He was right! The tractor book is true!" The villagers ended up plowing many fields that year and harvesting way more food than they could ever eat. They had so many leftover boxes of food that they began taking the boxes to other villages where food was scarce. The big red tractor and his little village soon became famous throughout the land. They became known as the most generous and life-giving people in the whole wide world. If you haven't figured it out, the red tractor represents the church. We've had this church system for years now that has been fine at taking care of their own and surviving. But when you read the manual, when you read the Bible, I mean, don't you see something different? Don't you see something supernatural? So much of church is human effort and people pushing it along, getting the most gifted speakers and musicians and dancers and planners and businessmen. And, let's move this thing along, and things happen. But when you read in Scripture, don't you see that there was so much more that was supernatural? That the church had a movement of its own, that the Holy Spirit really led this movement, and things would happen, and the people just kind of come alongside of it and reap the benefits. When I see the Scriptures, I see a church that's unstoppable. And part of my frustration is I feel like today's church is so stoppable. You just take away enough of these gifted people and it's going to die. You just change this or that and the whole thing would die. Whereas in the Scriptures, there was no way that church was going to die. There was a power of its own. It was fueled by the Holy Spirit. And I really believe that if we began to live the way the Holy Spirit wanted us to live, that amazing things would happen. Uma igreja comandada pelo Espírito Santo de Deus é uma igreja irresistível. E Atos dos Apóstolos, que você conhece, 2:47, que
vai ser projetado ali para nós, tem uma mensagem. Esta igreja já existiu, esta igreja é assim. O que é fora disso que nós vamos ver em Atos, eu já separei todos os textos para você, para a gente identificar as 10 marcas. Você pode ler comigo ali, por favor? Esta igreja, como ela já existiu, a original é assim, vamos lá ver? Vamos ler? A cidade inteira tinha simpatia por eles. Cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Essa igreja já existiu, ela nasceu assim. Lá em Jerusalém ela era assim. Então nós vamos ver agora as 10 marcas desta igreja de forma bem objetiva. Se você tiver um papelinho para anotar aí, anota, porque eu vou dar o play aqui, não vou parar não vou explicar muito não, tá? Quem pegar, pegou. Bora lá? Marca número 1, uma igreja cheia do Espírito Santo. Esta igreja se torna irresistível. A promessa do Espírito lá em Atos 1:8, quando o Espírito descer sobre vocês, ele já desceu em Atos dos Apóstolos, ele já está dentro de nós, né? Jesus havia prometido em João 14:16, em Atos 1 acontece a promessa de Deus, Atos 2, o Espírito Santo é derramado, o cumprimento da promessa, todos os presentes. Você vê que não era só uma outra pessoa especial como era no Velho Testamento. No Novo Testamento, Deus levantou um reino de sacerdotes, cada membro um ministro, cada casa uma igreja, e todos nós tendo acesso a esta bênção do Espírito Santo e esse preenchimento dele. Então, Atos 2, de 1 a 4, fica bem claro, todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas que não conheciam, porque o Espírito Santo deu a eles a capacidade para isto. Essa é a versão da Bíblia Viva. Então, primeira marca desta igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ainda citando o livro O Deus Esquecido, do Francis Chan, ele diz o seguinte: quando se trata de referência de sucesso nos cultos da igreja, a importância da frequência, está cheio o culto, isso é o que mais importa muitas vezes para nós, superou a ação do Espírito Santo. O modelo de adoração baseado no entretenimento foi amplamente divulgado e estabelecido nos anos 80 e 90. Embora contribua para nos libertar do tédio por mais ou menos 2 horas por semana, esse modelo do culto de entretenimento, que o pastor Carlos Alberto citou aqui, a igreja de entretenimento na abertura dessa conferência, esse modelo encheu nossas igrejas de consumidores. E cada hora você tem que criar algo novo. Você tem que inventar algo novo. Você tem que ter uma equipe de produção feito o programa de televisão. Quando sobe aquelas letrinhas, que vai aparecendo o GC ali da produção do programa, você vê o Luciano Huck, só ele aparecendo, mas tem uma equipe de umas 50 pessoas que trabalhou a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, para gerar aquilo. Então esse é a indústria do entretenimento, e nós como igreja podemos estar correndo esse risco. Então o Francis Chan faz esta chamada de atenção. Esse modelo encheu nossas igrejas de consumidores preocupados apenas com eles mesmos. Quando aquilo não me atinge mais, quando não preenche mais, eu mudo. Eu mudo para outra, eu vou para outra, porque é uma geração viciada nessa adrenalina do entretenimento. São consumidores de programa, não são produtores de frutos, não são frutificadores como nós ouvimos. E nós precisamos decidir que igreja vamos ser, que igreja seremos, que igreja somos, que igreja Deus nos chamou para ser. E esse é o modelo que nós vamos trabalhar em Atos dos Apóstolos. Apenas com eles mesmos, em vez de ser servos dispostos a qualquer sacrifício, em constante comunhão com o Espírito Santo, ninguém quer fazer sacrifício nenhum. As pessoas querem ser líderes desde que não interfirem nada na sua agenda. Não existe isso. Não existe isso. Desculpe. O pastor Roberto tem todo o direito depois de subir aqui, William, corrigir tudo, botar as coisas. Eu vou dar o play e vou falar. Deus me pôs aqui, eu vou falar. Depois eu corrijo sem problema nenhum. Mas não existe isso. Eu não quero ter esforço nenhuma, eu não quero me cansar nada, eu não vou renunciar nada, eu só faço se está dentro da minha agenda, do meu plano, eu não vou investir. Não existe isto. Isto é vida para nós mesmos.
Vida cristã é uma vida de renúncia. Aquele que não amar a Cristo mais do que a si mesmo, não tomar a sua cruz, não renunciar tudo quanto tem, não pode ser discípulo. Não pode ser. Aquele que põe a mão no arado, Lucas 9,62, e olha para trás, não é apto para o reino. Não existe, meus irmãos. Isto é uma utopia, um engano. E ele diz ainda, se eu fosse Satanás e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo. A intensidade como isso tem acontecido, eu diria que se trata de um mal que se espalhou pela igreja, está diretamente relacionado à insatisfação que a maioria das pessoas sente a respeito da igreja e dentro dela. Quer dizer, eles buscam adrenalina, mas não preenche. Aquilo não enche o cara. Não preenche, não satisfaz. É que nem droga. Você fuma uma carreirinha, dá aquela sensação gostosa. Daqui a pouco aí você tem que aumentar a dose. Tem muito dependente químico de cultos entre nós, meus irmãos. Eu não vou parar. É o Espírito Santo que traz esse preenchimento, esta alegria indizível, este prazer, o prazer em renunciar, o prazer em renunciar, abrir a sua casa, a alegria de você abrir a sua casa, abrir a sua vida, compartilhar do seu tempo. Claro, óbvio, que dentro das prioridades que Deus estabeleceu, óbvio, mas com muito entusiasmo e muito equilíbrio. E nós precisamos pensar, refletir sobre isso. E aí quando essa adrenalina vai levando a pessoa nesse sentido, cada vez mais ela vai se sentindo insatisfeita, porque isso não preenche. Ela sente que está faltando alguma coisa. Essa sensação é tão forte que algumas pessoas se afastam completamente da igreja e da palavra de Deus. Precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa é a primeira marca. A segunda marca, uma igreja que prega o Evangelho. Atos 2, 37 a 40. A pregação de Pedro, portanto eu garanto a todo mundo em Israel que deste Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez o Senhor e o Messias. Pregação do Evangelho precisa necessariamente, não tem Evangelho de Cristo sem o senhorio de Cristo. Não tem como você ficar só com o Salvador e não se submeter ao Senhor. Não existe. É um outro Evangelho, é um falso Evangelho. Então a pregação de Pedro foi incisiva, assertiva. As palavras dele comoveram, diz a versão da Bíblia Viva, comoveram a todos profundamente. Será que as nossas pregações comovem as pessoas profundamente? Será que nós estamos pregando o Evangelho mesmo? Como o pastor Carlos Alberto tem falado aqui, insistido, batido nessa tecla, será que nós temos pregado o Evangelho? Ou as nossas mensagens são de autoajuda? Para as pessoas se sentirem bem, como está falando lá o Joel Osteen, lá de uma mega igreja nos Estados Unidos. Ele diz claramente, todo mundo está falando, citando as frases dele, eu vi ele falando numa entrevista, eu não prego contra o pecado. Eu não prego contra o pecado, porque as pessoas já têm uma vida tão difícil, tão tensa, tão deprimida. Eu prego coisas boas. E a igreja dele está assim. Lakewood City Church, vai ver esse site dele para você ver. Lotada, uma mega igreja. O que nós queremos? Nós vamos afrouxar, nós vamos negociar? Não vai sobrar nada para a próxima geração. Nós estamos num limiar de mudança de geração, meus irmãos. Na comunidade da graça eu estou falando. A geração do Carlos Alberto e Antunes e Ademar está deixando o bastão para você. Para onde nós vamos levar esse evangelho? Estas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente. Eles disseram ao apóstolo: irmãos, o que devemos fazer? Eles fizeram o apelo.
Não foi o pregador que apelou. Eles que correram. O que nós fazemos? Eles que puseram Pedro na parede. Não foi Pedro que falou, feche seus olhos, vou tocar uma musiquinha aqui. Comover as pessoas. Não. O negócio foi martelo esmiuçando a penha mesmo. Respondeu Pedro, cada um de vocês deve abandonar o pecado. O que você deve fazer? Abandonar o pecado. Já imaginou? Voltar-se para Deus, ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e então vocês também receberão o Espírito Santo que será dado a vocês. E o verso 40 diz que ele pregou um longo sermão falando a respeito de Jesus, procurando convencer todos os seus ouvintes que se salvasse desta geração perversa. Joel Osteen diz o seguinte numa entrevista: frequentemente as pessoas são pessimistas quanto pensam em si mesmas, e ao fazer sem querer, permite que a negatividade entre em suas vidas. Um dos exemplos é falar sobre os pecados que alguns cometem. Por exemplo, um pastor que prega sobre o pecado o tempo todo, a negatividade entrará na vida da sua congregação, disse o pastor, afirmando que prefere falar coisas positivas. Que evangelho que você vai pregar? Outro? Sem o senhorio de Cristo? Sem cruz? Sem morte e ressurreição? Como lembrou o nosso pastor esses dias a frase do Stanley Jones, nossas igrejas estão cheias de pessoas vazias. Para onde nós vamos? O que vai sobrar para a próxima geração? Terceira marca. Só falta 7, hein? Está indo rápido até. Essa igreja irresistível é uma igreja que alcança o próximo. Ela pensa nos de fora. E aqueles que acreditaram na pregação de Pedro foram batizados ao todo uns 3.000 num só dia. Depois de Atos 3, mais 5.000. Olha que frase interessante essa aí do William Temple. A única sociedade corporativa do mundo que a igreja é a única sociedade corporativa do mundo que existe para os que não são membros, Valtinho. A igreja só existe para os de fora, dizia o Dietrich Bonhoeffer. A igreja só é igreja quando é para os de fora. Quer dizer, se a sua igreja, o seu G100, a sua célula, não pensa nos de fora, ela não é igreja, é um clube. E Oswald Smith dizia, o melhor remédio para uma igreja enferma é colocá-la numa dieta missionária. O pessoal está meio assim, meio assado, está meio triste aqui, sabe? Eles estão querendo ser cuidado. Eu estou cansado dessa frase, eu queria ser cuidado, cuidado. Como disse a Carol numa reunião lá de supervisores, no nosso Distrito Amarelo, eu cuidava quando os meus filhos eram pequenininhos. Aí eu ensinei eles a se cuidarem. Certo, Carol? Está certo a aplicação? Marmanjos, Valmir. Caras que deviam ser frutificadores tremendos. Querem ser cuidados. Ninguém cuida de mim. Acho que eu vou lá para São Mateus agora. Lá o Davis cuida de mim. Aí eu vou lá, o Davis está... Aí eu vou lá para o Nadinho. Lá o Nadinho cuida de mim. Nadinho, eu quero ser cuidado por você. Então, mas você tem, eu tenho 10 supervisores, você tem que ficar lá. Não, lá eu não quero, eu quero ficar com o Nadinho. Você cuida de mim, Nadinho? Aí eu vou lá com o Wagner, lá no Imirim, agora que o Wagner está lá com o Valmir e o Wagner. Valmir e o Wagner vão cuidar de mim. Nós ouvimos hoje de manhã que se nós não frutificarmos, meus amigos, nós seremos cortados. Deus tenha misericórdia. A situação está meia... Os irmãozinhos lá estão muito... Na Vila Mariana eu escrevi uma frase lá, para nós lembrarmos sempre. Quem trabalha não dá trabalho. E tem alguns líderes aqui que estão me ouvindo hoje. Eles ouvem todo eu falar sempre lá. Não dá tempo deles me darem trabalho, dou antes para eles. Porque quem trabalha não dá trabalho.
E outra coisa, não vá nessa conversa de que as pessoas não têm tempo não, tá? Quando algo é valor, eu arrumo tempo. As pessoas arrumam tempo para ir em estádio, arrumam tempo para viajar, arrumam tempo para passear, arrumam dinheiro para gastar em viagens. Arruma tempo para tudo que é importante. Tudo que é importante na sua vida, você vai ter tempo. A questão é experiência, é coração. Por isso tem que pregar o evangelho. Abraham Lincoln dizia o seguinte: se você quer um serviço bem feito, dê para alguém ocupado, os outros não têm tempo. Os melhores líderes que mais frutificam entre nós, pode reparar, são gente muito ocupada. Pode perceber na sua comunidade. Os mais ocupados é que rendem mais. Os que têm muito tempo, têm tempo para pensar bobagem, falar bobagem e fazer bobagem. Que é uma igreja irresistível, é aquela que pensa no próximo. Existe para os de fora. Se a sua igreja está enferma, os irmãozinhos estão querendo esse cuidado lá, empurra todos eles do ninho, que nem a águia faz com seus filhotes. Prepara-os. Pois quando o Mazzoni contou para mim aquela história daquele missionário lá no interior do Piauí, ele agora vai para o Piauí, está na Bahia, em Nagé, o Roberto Botrel contou aquela história, eu fiquei chocado, falei, não é possível. Isso precisa fazer um estudo de caso. Aliás, ele disse que tem um vídeo sobre isso. Depois eu vou achar esse link e vou mandar para você. Eles fizeram um documentário dessa história. O cara começou 10 células. Ele, a esposa e o filho. Ah, mas isso é um exagero. E o tempo com a família? E o tempo de descanso? Wesley não tinha problema na administração do tempo, John Wesley. Ele resolveu a vida dele fácil. Ele fez a seguinte regra: o dia tem 24 horas, não tem? As primeiras 8 horas eu gasto com Deus. Palavra, oração, meditação, estudo. As outras 8 horas eu gasto trabalhando, pregando, evangelizando, viajando. E as outras 8 eu gasto descansando e comendo. Olha que agenda fácil. Não é simples? A gente não complica? A questão é que nós não priorizamos. Quando a gente tem tempo, a gente não faz o que precisava fazer. Ah, eu preciso ficar em casa para ter um tempo com a minha família. Aí liga a televisão, o outro liga o computador, o outro fica com o smartphone. Não tem tempo coisa nenhuma. É desculpa. Marca número 5. A igreja que vai encantar. Eu pulei? Eu só queria saber se você estava prestando atenção. Marca número 4, a igreja irresistível é aquela que valoriza a palavra de Deus. Nosso pastor sempre fala o seguinte: quando você não tiver nada que pregar, pregue a palavra de Deus que vai dar certinho. Estou sem assunto para pregar, pregue a palavra. Pregue a palavra, não sobre a palavra. Como diz o Hernandes Dias Lopes, ensinando sobre pregação expositiva, né? Ele disse assim, que tem muitos pastores que estão com um assunto engasgado na garganta que ele quer falar para todo mundo. Ele fala assim, a mensagem já tenho, agora eu só preciso de um texto para me apoiar. Não é assim também. Não é assim. A mensagem, eu já sei o que eu quero falar, só preciso de uma base bíblica para isso. Não, peraí. Prega a palavra. Então, eles uniram-se aos crentes na frequência regular, não era irregular. Não era uma vez por mês eu vou ao culto, se der eu vou, se der eu faço. Não é essa geração não. Eles uniram-se aos crentes na frequência regular, às reuniões de ensino dos apóstolos. Temos que ter ensino. E eu e você não podemos dar desculpa mais que falta nos recursos para ensinar as pessoas. Não temos desculpa. Nós temos até demais. Nós temos até demais, né, César? Que os caras não sabem nem por onde começa. Nós botamos uma avalanche de coisas, saiu tudo quase ao mesmo tempo, nossos materiais de treinamento, de ensino, que nós estamos ajudando os pastores agora a colocar as coisas na ordem. Ó, começa aqui, não começa aqui, começa aqui. Tem tanto recurso. Sabe que nem aquelas pessoas têm um guarda-roupa que é um closet gigante, chega lá e fala assim, meu Deus, não sei que roupa que eu roupo hoje. E fala assim, não tenho roupa, não dá para ir na festa. Tanta roupa que tem. Então nós estamos assim. Então não nos falta recursos, não nos falta.
com a base bíblica e a nossa teologia. Você não precisa nem importar de fora, buscar de fora, nem precisa. Está tudo na sua mão, entra no Rede Comuna, está tudo lá de grátis para você. A igreja irresistível leva os novos cristãos a um crescimento, tem um projeto de crescimento a partir do ensino da palavra de Deus. A igreja irresistível, ela forma discípulos e líderes, não seguidores, tem diferença. Deus nos chamou para fazer discípulos, formar discípulos e não seguidores. Nós precisamos focar nisto. Porque Provérbios 29, 18 diz, leia comigo por gentileza lá para fixar você. Não havendo profecia, nossa geração está se perdendo porque falta profecia. Nosso povo está se perdendo porque falta profecia. Oséias 4,6 diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mateus 22, 29, Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras. Nós lançamos um plano simples, básico, do conhecendo as Escrituras com o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Colocamos de graça para todas as igrejas. Agora vai chegar, já está na mão dos pastores já. O Valmir está com um na mão ali, ó. Dá para mim aqui, Nádia. Deixa eu, corre aqui, já está no jeito aqui. Vou fazer propaganda da nossa visão, do nosso trilho. Aproveitar a chance que me deram aqui. Olha aqui. Vai chegar, já está na mão dos pastores, que não retirou, já pode retirar ali com o pessoal, né? Fabiana está aí com vocês. O plano de leitura bíblica para maio, junho e julho. A segunda etapa, que vai compreender Atos dos Apóstolos. Que coisa linda! Você vai ficar maravilhado. Atos todinho, depois Romanos, Coríntios, 1º e 2º, Gálatas e Efésios. Nós temos um plano, nós fizemos um cálculo, 2 páginas por dia apenas. Em 15 minutos você lê, e tem gente que não está lendo. O que fazer? Eu quero ser cuidado. Desculpe, meu amigo. Você deveria gerar filhos. Você é jovem. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós. Você não precisa mais de leitinho, não. Vamos ter palavra de Deus. Se não tiver palavra de Deus, nós vamos gerar uma geração de crentes dependentes de nós e não de Deus. Eu não quero isto. Eu não quero um bando de gente dependendo do Osmar. Quero ajudar as pessoas a crescerem, como a gente faz com os nossos filhos. Precisamos valorizar a palavra de Deus. Essa igreja irresistível, ela valoriza os relacionamentos. E uniram-se aos crentes, ao ensino dos apóstolos e na comunhão. Já mudei ali, hein? Já mudei, Lucas. Valoriza os relacionamentos. Eles valorizavam o ensino e a comunhão, relacionamentos. A igreja irresistível é um lugar onde você adora a Deus junto com outras pessoas. Você não vê a hora de estar com seus irmãos na célula. Não é uma reunião. Não chame célula de reunião, por favor. É um encontro de discípulos. É um happy hour, é um lugar maravilhoso para você estar com seus amigos, para você edificar outros, ser edificado, para você alcançar os seus familiares e seus amigos. Ela oferece uma oportunidade para você estabelecer novos relacionamentos e viver como uma família, não importa o tamanho que seja a igreja. Se ela está em relacionamentos, as pessoas vão se sentir incluídas. Tem muita gente achando que o grupo pequeno, a célula, é uma estratégia de crescimento de igreja. Por isso que muitos quebraram a cara, acharam a fórmula, foram para Bogotá, foram para lá, foram para cá e quebraram a cara. Nós falamos isso hoje. Não é uma estratégia, não é um estilo de vida. Relacionamentos. Marca número 6. A igreja irresistível é uma igreja que valoriza a oração. Meu irmão, meu pastor amigo, se você não valorizar a oração, não há trilho que vá fazer a sua igreja prosperar. Não há material. E.M. Bounds dizia,
Deus não unge métodos, Deus não unge trilho, Deus unge homens. O homem busca métodos, Deus busca homens. Porque os homens são os métodos de Deus. Quando você tem uma vida de oração, de paixão, de altar, como o pastor Carlos Alberto já desafiou a todos nós a termos pelo menos 1 hora de oração por dia, pelo menos 1 hora. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos quando eles caíram lá no Getsêmani, sobrecarregados de cansaço. Jesus voltou-se para eles, Mateus 26 em diante, ele diz assim: nem 1 hora pudesses velar comigo, nem 1 hora. Nosso dia tem 24 horas, nós precisamos, primícia seria pelo menos o dízimo. 2h40, seria o mínimo. Ah, Osmar, esse é muito legalismo. Não, não é não. Para quem tem fome e sede de Deus, isso é uma delícia. Mas como é que eu vou fazer? Eu trabalho. Pois é. Faz como esses dias alguém falou para mim, eu não dá para eu ter as 2 horas de manhã, mas eu coloquei para um desafio de 1 hora pela manhã, outra hora à noite. Pronto, fez a estratégia dele. O importante é você fazer, você ter. Ah, mas é uma lei, 1 hora? Não, não é uma lei não. É só para quem tem fome e sede, tem necessidade de Deus. Como disse alguém, quando a oração não está presente é porque a autossuficiência está grande. E o Paul Oldcraft dizia o seguinte: bancos sem oração fazem púlpitos sem poder. Estabeleça encontros de oração na sua comunidade todas as manhãs. Ache um jeito. Ache um jeito. Estabeleça você, estabeleça com seus líderes. Estabeleça relógio de oração, seja criativo, mas ore. Abraham Lincoln dizia: tenho sido impulsionado a me ajoelhar muitas vezes pela convicção esmagadora que não tinha outro caminho a seguir, a não ser o da oração. Falando esses dias sobre o Espírito Santo aqui no nosso curso Maturidade Cristã, eu lembrei de uma experiência do David Young Cho. Quando os casais queriam falar com ele, problemas do casamento e tal, ele falava, olha, eu marcava, tentava falar com ele, uma igreja gigante, mais de 300 mil membros naquela oportunidade. Ele dizia o seguinte: eu vou atender vocês sim. Só que foi o seguinte: primeiro vocês vão passar o casal 1 semana em oração e jejum no monte. Aí na semana seguinte eu atendo. Sabe quantos voltavam para ser atendido por ele? Nós estamos dependendo de homens. É mais fácil depender dos homens. É mais fácil eu chegar para o pastor Roberto e me diga o que eu devo fazer. Devo ir para a direita ou para a esquerda? Se ele caminhar para o caminho errado, a responsabilidade fica na mão dele. Nós estamos terceirizando coisas que não deveríamos terceirizar. Nós precisamos exercitar ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Salmo 77:13 diz: o caminho de Deus está no santuário, que Deus é tão grande quanto o nosso Deus. Salmo 5:3, Davi dizia assim: Senhor, de manhã, como primícias, eu vou apresentar a Ti a minha causa. De manhã eu vou apresentar a Ti a minha oração. E eu vou ficar esperando para ver o que Tu falas comigo. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Em Deus, não espere no seu pastor. Claro que o seu pastor é conselheiro e tal, mas ele não é Deus. Ele pode inclusive errar no desejo de acertar. Busque a Deus. 7º, a igreja que irresistível é a igreja que há temor no meio dela. Em todos eles havia um profundo respeito. Não era medo. Ele não tinha medo dos líderes, medo do pastor, medo do apóstolo. Não, havia uma atmosfera de respeito, de reverência. Provérbios 1:7 diz: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. O Senhor e os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. 14:27 diz que o temor do Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Toda alma havia temor.
O John Maxwell diz o seguinte: o Espírito Santo fundou a primeira igreja sustentada na pureza, de maneira que pôde capacitá-la sem impedimentos. Onde há pureza, haverá poder. E poder de Deus, verdadeiro. A sequência correta diz ele: primeiro a pureza, depois o poder, depois a proclamação e finalmente o poder de influenciar uma sociedade. Então, temor de Deus. Tem faltado muito temor de Deus no nosso meio. Entre os jovens, a gente fala, carrega na tinta, fala dos jovens, né? E entre os casais maduros que deveriam ter muito mais temor e respeito pelo seu cônjuge, as pessoas fazendo cada coisa inimagináveis, alguns anos atrás. Falta temor. Sabe por que falta temor? Porque falta experiência com Deus, falta a pregação do Evangelho, falta oração, falta tudo o resto. Isso aqui é resultado. Falta a pregação da palavra, falta a profecia. Marca número 8. A igreja irresistível é uma igreja onde há sinais e prodígios no meio dela. Tem havido sinais e prodígios na sua comunidade? Ou você está deixando para lá, achando que os tempos dos sinais e prodígios passaram? Você ora pelos enfermos? Na célula você provoca milagres? Ou você receita remédio, um médico bom? Conheço um médico bom, olha, um médico especialista. Consulta dele é R$750, mas ele é bom. E não é capaz de orar pela pessoa, provocar um milagre ali. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Olha essa versão da Bíblia Viva. Vamos ler devagarzinho lá. Ó. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. E por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Por quê? O poder de Deus estava presente. Atos 4, 29 a 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Há uma equaçãozinha ali, né? A demonstração mais a proclamação é igual à credibilidade. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 2, eu não fui até vós com o evangelho, com sabedoria, com palavras de persuasão humana, mas em sabedoria humana, mas em demonstrações de espírito e de poder. Demonstrações de espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse na palavra humana, na palavra dos homens, na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Essa igreja é irresistível. As pessoas quando estão enfermas, elas não vão ao médico. Elas arrumam um jeito, chamam alguém, um amigo, e falam assim, não, eu preciso ir ao culto hoje. Mas você está mal, é hora de estar mal querendo ir no culto. É engraçado, as pessoas têm uma dorzinha de cabeça, eu não vou, não estou bem hoje. Não estou entendendo. Nós vimos tantos testemunhos de cura no meio da adoração nesta comunidade aqui, ó, vários. Eu fui várias vezes curado aqui, quando esse prédio era ao contrário ainda. Eu demorava adorando, nem sabendo o que eu estava passando aqui, ó. E Deus me tocou, fui curado. Porque há uma atmosfera de poder, meus irmãos. Isso torna uma igreja irresistível, as pessoas não faltam. Se a sua célula é monótona, ela é chata, se ficar lendo o boletim, as pessoas não têm prazer em ir, não adianta você brigar com elas. Não adianta você falar assim, pô, não tem compromisso. O problema não são eles, o problema é você. O problema somos nós. O louvor não fluiu hoje, o povo estava meio não sei o quê. Meio não sei o quê não, se estivesse ardendo mesmo em chamas, a coisa vai daqui para lá, ó. John Wesley dizia, se o ministro arder, muitos vão aparecer para ver o fogo. Quando perguntaram para ele, como é que você consegue uma audiência para te ouvir 5 horas da manhã nas minas onde você prega, Wesley? Ele respondeu isso, se o ministro arder, as pessoas vão aparecer para ver o fogo. Então você tem que arder, meu amigo. Tem jeito. Sinais e prodígios. Eu quero pedir encarecidamente que o pastor Carlos Alberto libere essa unção que está sobre ele, meus irmãos.
de sinais e prodígios. Você, por favor, Beto, libera sobre nós aqui. No finalzinho. Não, mas hoje de novo. Ontem foi ontem. Porque o ministério do nosso pastor, esse dia eu falava com um pastor que estava muito assim comigo, que eu fui fazer uma reunião na culto na igreja dele, então aí Flávio estava lá comigo, Lorena e tal, nós estávamos, aí chegou um momento que nós fomos para cima para provocar milagres. Aí, meu amigo, Osmar, achei estranho a sua reunião, porque assim, faltou palavra, tem gente que não curte nada, tem gente que só vem para analisar culto e pregador. Ei, Júnior, o cara não curte, o cara não surfa na onda que está indo, ele fica só analisando. Para com isso. O ministério, eu estava aqui nesta comunidade, quando Deus deu uma palavra de ciência para o pastor Carlos Alberto, ele estava aqui nesse púlpito, era assim ainda. Ele disse assim, Deus está me mostrando uma pessoa que tentou suicídio essa semana, está aqui entre vocês. Já pensou dar uma palavra dessa, publicamente, sem ter certeza? Aí daqui a pouquinho vieram 2, 3 pessoas, falaram, não, mas não são vocês. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa quieto, ora aí. Deixa quieto, já vieram 2. Se fosse eu viesse meia, eu já estava feliz. Aí ele deu aquela voltinha dele assim, orou, passou a mão na barba. Essa pessoa está de camisa branca do lado direito. Eu falei, Jesus. Quase que eu vou lá no camisa branca e falei, vai que ele vai dar o nome e seu RG. Vai que ele vai dar o nome e seu CPF já. Então, meus irmãos, esta é a igreja que você está. Ela não é uma igreja tradicional e morta que está numa morte lenta. A comunidade da graça é assim, a sua natureza é assim. Porque ela nasceu de Atos dos Apóstolos. Ela nasceu de uma tensão, de uma rebelião. Não, nasceu desses princípios aí. A demonstração, mas a proclamação gera credibilidade. Atos 3. Pedro e João indo para orar. Eles não estavam voltando da oração. Veja lá o texto, Demar me chamou a atenção. Eles estavam indo para orar. Se fosse ao contrário, voltando da reunião de oração, da vigília, eles estavam cheios do Espírito Santo. Não, eles estavam cheios do Espírito Santo, por isso que eles foram orar. Vou repetir. Eu falei rápido, né? Eles estavam cheios do Espírito Santo e por isso eles desejavam mais orar. Como dizia Moody, eu sou com uma lata furada, por isso que eu tenho que estar sempre debaixo da bica. Então é assim que tem que ser a vida da gente. Indo Pedro e João para a oração, chegaram na porta do templo chamado Formosa, havia um homem ali aleijado pedindo esmolas. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. E eles não fizeram, como pregou o Júnior aqui hoje cedo, o Júnior não, o Carlos Bezerra Júnior, nosso deputado e pastor, eles não passou de largo não, como faziam os judeus, ele parou como fez um samaritano ali, com compaixão daquele homem. Você lembra o que ele falou? Olha para quem? Para quem? Como é que foi o texto lá? Para quem eles mandaram olhar? Alô, boa tarde. Atos 3. Qual é a frase? Olha para quem eles falaram? Vocês não estão sabendo Bíblia de jeito nenhum. Olha para nós. Olha aqui nos meus olhos. Falaram. Olha aqui, Mauro. Olha aqui, Mauro. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu sei o que eu tenho, eu sei quem eu sou, sei para que estou aqui. Em nome de Jesus, o Nazareno que habita em mim, levanta-te e anda. Acho que o aleijado não deu muita bola, não. Eles pegaram pela mão e levantaram o cara. Quer dizer, a demonstração, a proclamação gerou a credibilidade. Dali, mais 5.000 foram acrescentados. Você precisa começar a ir para cultos, para células, com expectativa de milagres. Senão vai virar uma coisa previsível e chata. Deus tenha misericórdia de nós. 9º e último. A igreja irresistível à generosidade entre os irmãos. Todos os crentes se reuniam constantemente, repartiam tudo uns com os outros, vendendo suas propriedades, dividindo com os que tinham necessidade.
A igreja irresistível, dizia Wayne Cordeiro, é um lugar onde você deseja investir seu tempo, seus talentos e seus recursos financeiros a longo prazo. Aqueles membros da igreja primitiva de Atos, essa igreja irresistível, eles tinham prazer, eles não se consideravam nada propriedade exclusiva deles, eles eram generosos. Décimo. A igreja primitiva e a igreja irresistível valoriza a celebração, a asa grande, a asa da celebração, e valoriza os pequenos grupos. Então, como uma nave, como uma aeronave, como uma águia, como um pássaro, ela anda em equilíbrio. Não valoriza mais um e esquece do outro. Não. Olha lá. Regularmente eles adoravam a Deus juntos no templo, que era na porta do templo, todos os dias. Reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão, participavam de suas refeições com grande alegria, gratidão e louvor a Deus. A igreja irresistível valoriza o sacerdócio universal de todos os crentes. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, 26, um texto com Ralph Neighbour. Todas as vezes que veio entre nós, ele falou o mesmo. Irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem ensino, outro tem uma profecia, outro tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Permita que o Espírito Santo flua entre vocês, para que os mistérios do coração das pessoas sejam revelados e eles levantem-se e digam assim: Deus está no nosso meio. Será que as pessoas estão dizendo isso na nossa célula? Deus está no nosso meio. Deus está aqui. Será que nos nossos cultos as pessoas vêm para encontrar Deus? O Espírito Santo, uma presença manifesta. A igreja irresistível valoriza cada membro, vê cada membro. Não, ele pode não ser um líder, um pregador, depende de dons, depende de capacitações, depende de várias coisas, mas ele pode servir. Sempre quando eu faço aqui os cursos aqui, eu procuro saber quanto tempo as pessoas têm aqui. Eu estou feliz da vida aqui no nosso curso Sempre Abundantes para a formação de líderes de células. A maioria deles tem 2 anos, 2 anos e meio de conversão. Pessoas novas, gente nova. A igreja irresistível, ela olha a pessoa como um frutificador, não como um consumidor. Alguém capaz de frutificar e dar espaço para as pessoas. Não importa se ela é formada em doutorado, se ela tem curso MBA ou não, ou se ela só sabe ler malemar a Bíblia. Todos podem ser ministros. Fico feliz em ver os nossos cursos aí, senhoras, com 65 anos lá na casa de oração com a Silvia Anice lá, senhoras. Aprendendo não falta, com o livrinho na mão, com a apostila, aprendendo sobre maturidade cristã, sobre o Espírito Santo, sobre os dons, querendo servir. As pessoas nunca querem sair de um ambiente assim, onde elas são úteis. Finalizando. O resultado disso é um crescimento explosivo, exponencial e irresistível. A cidade inteira tinha simpatia por eles, porque cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja todos que iam sendo salvos. A igreja irresistível é aquela que você anseia participar dessa igreja toda semana. Você não vê a hora de fazer parte de suas funções, desenvolver os seus dons e talentos. Você não vê a hora. Se perder uma semana, você se sente desapontado, não aliviado. Tem gente que fala assim: essa semana não vou, eu estou cansado. Não, alguma coisa está errada conosco, não é com eles não. Nós estamos aqui entre líderes. Somos nós que somos aqueles que são os cooperadores de Deus dessa lavoura maravilhosa. O desejo dessas pessoas é se envolver, pois você sabe que todas as coisas acontecem dentro e em volta de uma igreja irresistível.
Vamos ficar em pé? Fazer uma avaliaçãozinha rápida ali que tem ali no nosso slide último. Como estamos em líderes, avalie de 0 a 10 a comunidade que você participa. Dê uma notinha para ela lá. Dê na sua mente aí. As 10 marcas são, vamos ler ali juntos as 10 marcas, quais são elas? Marca 1, Espírito Santo. 2, pregação. 3, alcançar. 4, palavra de Deus. 5, relacionamento. 6, oração. 7, temor a Deus. 8, sinais e prodígios. 9, 10. Que nota você dá para a igreja que você está cooperando? De 0 a 10, que nota você daria? Fala com a pessoa do seu lado agora aí. Fala, como é que está a nossa comunidade? Que nota vamos dar aí, no geral? Vamos fazer um geralzão aí. Que nota? Como é que você avalia a comunidade que você está trabalhando nela?